Chegou a China e os extraterrestres. Em seu artigo, Wang Zhao mencionou as previsões de Zhang Xucheng de junho de 1980, nos damos abaixo da tradução integral da circular da Sociedade Chinesa de Estudo de Exploradores, que compreende essas previsões circular de urgência. Certos membros da Sociedade Chinesa de Estudo de Exploradores entraram na segunda parte de suas pesquisas sobre os OVNIs, valentes das análises teóricas feitas comumente e de valiosos relatos de observação. Eles talvez possam esclarecer a natureza de um dos tipos de OVNIs observados. Segundo as previsões teóricas, entre 19 de julho e 15 de agosto, sobretudo entre 20 e 27 de julho, será possível assistir a um fenômeno OVNI. O KG da Sociedade Chinesa de Estudos de Exploradores pede a todas as seções provinciais, a todos os grupos e a todos os seus membros que, durante esse período, observem atentamente o céu, se possível, esquadrinhem alternadamente durante a noite. Pedimos a todos os membros da Sociedade Chinesa que vigiem sobretudo o céu ao norte, que preparem desde logo aparelhos de observação e máquinas fotográficas. Se alguém vir com efeito um OVNI, é preciso anotar imediatamente seu itinerário exato sobre a carta celeste e registrar a hora. Pede-se redigir um relatório detalhado e enviá-lo o mais rapidamente possível ao KG da Sociedade Chinesa de Estudos de Exploradores, ou a Zhang Xucheng, a fim de evitar fraudes forjados, de acordo com as previsões. No momento, não anunciamos aqui os princípios e os dados dessa previsão. O número 9 da Revista da Natureza publicará os resultados da observação, assim como o relatório de conclusão da Sociedade Chinesa de Estudos de Exploradores, Associação Chinesa de Pesquisa de OVNIs, 19 de julho de 1981. Assim, Zhang Xucheng e seus pesquisadores de OVNIs creem que o fenômeno de 24 de julho de 1981 é natural. Este é um dos pontos de vista sobre o assunto, mas existem opiniões diferentes. Eis a de Wang Lingyi, um dos principais responsáveis pelo KG da Associação Chinesa de Pesquisa de Discos Voadores, engenheiro de motores. O artigo seguinte foi publicado em Exploração OVNI número 6, de 1981. Estranha espiral luminosa. Observação e breve análise do OVNI de 24 de julho de 1981. No distrito Litang, da província de Sichuan, por Wang Lingyi. A observação, a cidade do distrito Litang, na província de Sichuan, situada sobre o planalto Kang Zhuang, a 4.000 metros de altitude. Sua posição a 100 graus de longitude leste, 30 graus de latitude norte, em 24 de junho de 1981, 23 de junho do calendário lunar, às 22 horas 37 ou 47 minutos, apareceu durante 10 minutos ao todo um fenômeno OVNI, uma estranha espiral luminosa. Olhem a figura 7A, às 22 horas e 37 minutos, a espiral luminosa encontra-se na posição B. Há nesse espiral 3 círculos luminosos, se contamos de oeste para leste, mais 4 círculos luminosos, se contamos do leste para oeste. Essa espiral apresenta-se sob a forma de um parafuso de Arquimedes. Ela lança claras luzes verde amareladas. Tem um núcleo muito claro, da mesma cor, grande como um ovo. A espiral gira em sentido contrário à dos ponteiros de um relógio. Ela se dirige de leste para oeste, chega à posição B, depois a C lentamente com um movimento uniforme, seguindo uma trajetória horizontal. O núcleo H gira sempre em sentido inverso aos dos ponteiros do relógio. E à medida que a rotação do núcleo e o movimento horizontal da espiral prossegue, os círculos luminosos não cessam de se multiplicar e de se desenvolver em diâmetro. Quando o círculo exterior da espiral luminosa alcança a posição C, seu diâmetro angular atinge 10 graus e pode-se contar então os 7 círculos luminosos. O OVNI guarda sempre sua forma em espiral. A luminosidade do núcleo é parecida à de Sirius num céu sereno, e ela não manifesta qualquer modificação apesar do deslocamento do objeto. Os círculos luminosos não igualam o núcleo em luminosidade. Eles são tão claros quanto a estrela da Ursa Maior, e se tornam mais e mais indefinidos
do interior para o exterior. Não se vê mudança apreciável na largura dos círculos. Quando a espiral atinge a posição C, ela começa a se esvanecer atrás da montanha. Quando o núcleo chegar em C, são 22 horas e 47 minutos em ponto. No começo, quer dizer, em B, a altura do núcleo é 20 a 30 graus. E ao fim da observação, quer dizer, em C, essa altura não é mais que 9 graus. A distância angular entre B e C é B igual a 55, que é a diferença de azimuth B ou C entre B e C, vale 55 graus. Quando a espiral chega em D, o núcleo expele subitamente um pequeno ponto luminoso na direção nordeste e esse ponto brilhante se apaga antes de transpor o primeiro ciclo luminoso interior. Durante toda a observação não se ouve nenhum barulho. Em 24 de julho de 1981, na noite, e em 25 de julho, durante a manhã, eu realizei pesquisa junto a uma dezena de testemunhos que me fizeram saber que 7 camaradas perceberam o OVNI um minuto mais cedo que eu. Esses camaradas afirmam: no começo o OVNI se manifestou como um grão de soja. Do ponto de vista da dimensão aparente da forma, ele se encontra então em A sobre a figura 13A. Depois, à medida que continua o movimento desse pequeno centro luminoso no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, recorta-se sobre o fundo do céu do ciclo luminoso em espiral B. Breve análise da aparição. Eis aqui meu ponto de vista: um engenho voador sobrevoa muito alto no espaço a nossa atmosfera, sempre expelindo uma corrente de partículas materiais eletrizantes a certa velocidade. Em um campo magnético heterogêneo, essas partículas interagem, segundo a lei de Lorentz, com o campo magnético da nossa Terra. A velocidade V das partículas eletrizadas e a intensidade B da indução magnética da Terra formam um certo ângulo e essas partículas descrevem então um movimento espiralado. O raio R da espiral está em proporção inversa à intensidade B no momento em que as partículas se deslocam no campo magnético descrescente, quer dizer, quando o OVNI se afasta da Terra, o raio R da espiral aumenta. A espiral é, em efeito, no espaço um cone cujo topo é o próprio engenho voador. O parafuso luminoso de Arquimedes, que se viu sobre a Terra em 24 de julho de 1981, é, em realidade, a projeção desse cone sobre a esfera celeste, perpendicularmente à linha de visão. Sua luminosidade é provocada pelo choque e fricção das partículas eletrizantes. Afirma então que o OVNI de 24 de julho de 1981 não é nada mais que um engenho voador fabricado por uma inteligência. Mas quem é o piloto desse engenho voador? Pergunta. Até hoje não se sabe. Segundo fontes da seção de Sichuan da Sociedade Chinesa de Estudo dos Voadores do Fenômeno de 24 de junho, é um acontecimento de grande envergadura que concerne a mais de 10 províncias chinesas. As testemunhas se totalizam em alguns milhões. Isso prova definitivamente a autenticidade da existência desse engenho voador. Nesses últimos anos, viram-se na China inúmeros OVNIs em forma de espiral luminosa, o que é um fato atraente e encorajador. Estou certo de que, logo que se tenha recolhido mais dados e materiais de primeira mão, aprofundar-se a análise e o estudo do fenômeno, e esse gênero de OVNI será melhor conhecido. Existe uma terceira opinião concernente ao fenômeno de 24 de julho de 1981, que não é menos interessante e que é, portanto, para nós absolutamente necessário apresentar aos nossos leitores. Antes de expor essa terceira opinião, precisamos dizer algumas palavras sobre M. Wen-Hui. Ele é um chinês de ultramar que habita atualmente em Oakland, Califórnia, Estados Unidos, e redator em exercício da revista chinesa Exploração OVNI. A respeito do OVNI de 24 de julho de 1981, Shibo manteve uma correspondência com ele. O fenômeno OVNI do dia 24 de julho de 1981, previsto por Zhang Susheng, teve a repercussão demorada em toda a China. O que pensa você disso? Pergunta. O que previu o senhor Zhang Susheng foi um fenômeno astronômico e não um fenômeno OVNI. Há apenas fenômenos astronômicos e meteorológicos que se pode prever e as coisas desconhecidas não são evidentemente previsíveis. Disso não resta a menor dúvida. Visto que os OVNIs são coisas desconhecidas, de onde vem então a previsão? É um erro evidente tomar um fenômeno astronômico por um OVNI. Qual a razão pela qual você acredita que o fenômeno de 24 de junho de 1981 ocorrido na China é um fenômeno astronômico? Pergunta. O OVNI é uma coisa desconhecida que não se pode absolutamente prever. Por maior que seja o OVNI, quando muito, ele pode ser visto somente em 1 ou 2 distritos. Ora, o fenômeno de 24 de junho de 1981 foi visto ao mesmo tempo em diversas províncias. Seria então necessariamente uma coisa enorme? E o que poderia ser então um fenômeno celeste? Pergunta. O OVNI desloca-se geralmente de forma muito rápida, contrariamente ao fenômeno de 24 de julho, que voava lentamente. Entre 100 mil casos de OVNI, não se viu nunca um caso em que ele se apresente sob a forma de uma espiral, mas existem fenômenos astronômicos que se mostraram assim. A agência Xinhua fala. A agência Xinhua, porta-voz do governo central,
raramente se pronuncia sobre OVNIs. Geralmente ela ignora os casos de OVNI ocorridos tanto na China como no resto do mundo. Mas desta vez ela saiu de seu silêncio e pronunciou-se indiretamente através de um comunicado emitido por seu escritório em Washington. Eis o texto integral desse comunicado, recuperado em 5 de setembro por Henry Ribal, órgão do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Foi visto ao mesmo tempo o mesmo tipo de OVNI em dois lados da Terra. Washington, 4 de setembro de 1981. Xin-Hua, um arquiteto de San Diego, Califórnia, Estados Unidos, na noite de 24 de julho de 1981, viu um OVNI. E no mesmo dia também foi observado pela primeira vez um OVNI desde no Tibete. Essa testemunha californiana conta que, através da cortina da janela, ele viu na noite em questão um objeto voador luminoso, muito brilhante. Ele puxou a cortina, mas não viu nada do lado de fora. No momento em que ele voltava a se sentar no fundo da sala, o objeto voador retornou. A testemunha, nesse momento, abriu a porta e viu o objeto luminoso acima do topo das árvores. Ele estava a 80 pés acima do solo e a menos de 150 pés da testemunha. O objeto luminoso era circundado por coroas brilhantes e o todo tinha um diâmetro aparente de 100 pés. O arquiteto disse que o núcleo do objeto brilhante tinha a forma de uma esfera, ou mais exatamente de um ovo. Ele era envolvido como Saturno por anéis luminosos distintos uns dos outros. O anel mais próximo do núcleo era branco azulado, puxando para o violeta. Parecia ser de metal ardente. O exterior do anel maior era orlado por uma franja vermelha muito delgada. No começo, todo o conjunto do objeto voador era luminoso. Pouco tempo depois, o objeto particularmente brilhante que se encontrava no centro começou a ensombrecer suavemente até seu apagamento completo. Todavia, as cores luminosas continuaram visíveis. Mais tarde, ao cabo de mais ou menos 30 segundos, o objeto extinto reacendeu lentamente e se tornou tão brilhante quanto no início, durante 90 mais ou 30 segundos. Isso durante mais uns 30 segundos, e assim houve 3 reprises do mesmo acontecimento. O objeto voador lançava uma luz em forma de coluna luminosa. Esta possuía um diâmetro de 5 pés, até onde tocava o solo. Quando o objeto se tornou brilhante pela última vez, subiu cerca de 20 pés no céu, e com um violento barulho ele explodiu e desapareceu. O arquiteto conta ainda que quando o OVNI fez sua aparição, as imagens do seu televisor ficaram turvas por alguns segundos. Durante o tempo que deu a observação, o OVNI não fez nenhum ruído. Tendo visto esse fenômeno, o arquiteto fez imediatamente um relato ao Centro de Educação OVNI da cidade de Ali. O responsável por esse centro declara que se foi visto um OVNI com características comuns em 2 pontos opostos da Terra, Tibete, na China e Califórnia, nos Estados Unidos. Isso implica a existência de laços mútuos dignos de atenção. A atitude do Observatório Astronômico de Xingshan, depois do fenômeno de 24 de junho de 1981, o Observatório Astronômico de Xingshan recebeu inumeráveis cartas e relatos de testemunhos de todo o país. O Observatório remeteu uma parte desse documento à redação da revista Exploração OVNI e respondeu a certas testemunhas. A carta, que foi endereçada a alguém chamado Wang Waitao, nos parece típica de traduz bem a sua atitude. Nós a reproduziremos aqui. Wang Waitao: recebemos sua carta e lhe agradecemos sinceramente pelas informações e desenhos que teve a amabilidade de nos transmitir no que concerne ao fenômeno de 24 de junho de 1981. Segundo as informações obtidas até agora, a população de 14 províncias de nosso país viu esse fenômeno celeste. As primeiras análises mostram que o objeto voador estava a 1.000 km de altitude e que sua velocidade era de 10 ou 20 km por hora. O objeto percorreu sobre nosso país alguns milhares de quilômetros. Já anteriormente, em 26 de setembro de 1981, em meados de junho de 1972, em 26 de julho de 1977, em 23 de outubro de 1978, em 16 de junho de 1979, tinha-se visto fenômenos parecidos, mas nunca tão magníficos como aquele do dia 24 de julho de 1981. Essa manifestação celeste apresenta-se muito difícil de ser compreendida e sugerimos 3 possibilidades de explicação. Primeiro, experiência científica terrestre de um tipo novo. 2, fenômeno natural ainda desconhecido. 3, objeto voador não identificado. No que concerne às descrições e às análises do fenômeno celeste de 24 de julho de 1981, você pode ler os jornais e revistas especializadas que serão publicadas em breve. Departamento de Relações por Correspondência do Observatório de
Zi Xin Shan Carimbo, Nanjing, 13 de agosto de 1981. 27 de julho de 1981, um geólogo nos fala. Meu amigo Li Li, geólogo do Instituto do Glacial e da Terra Fria de Lanzhou, subordinado à Academia de Ciências da China, fez uma importante constatação de OVNIs quando estava em missão profissional numa região montanhosa. Amavelmente ele me remeteu seu relatório. Colônia luminosa em um céu noturno. Em 1981 tive a ocasião de ir à parte nordeste do Planalto, Qinghai, Tibete, para fazer pesquisas sobre a paisagem natural dessa região. Eu fazia parte da equipe mista China-Alemanha, organizado sob os auspícios da Academia de Ciências da China. Durante nossa prospecção, passamos pela importante aldeia de Decaidan, na província de Qinghai, onde tivemos uma rápida estadia. Em 27 de junho de 1981, às 10 horas e 10 minutos, o Dr. Dronia, meteorólogo alemão, saiu de nossa barraca para proceder às mediações habituais sobre o clima do Planalto. Tendo apenas postos os pés do lado de fora, ele descobriu 2 feixes luminosos no céu. Ele retornou à barraca para nos chamar, dizendo: venham logo ver. Ao mesmo tempo, ele apanha sua máquina fotográfica. Meu camarada Hong Fu, pesquisador do Instituto de Biologia do Planalto, e eu, segundo o Dr. Dronia, nós todos estávamos com máquinas fotográficas. Como a luz se encontrava muito distante de nós conseguimos tirar fotos. Esses 2 feixes de luz não se moviam muito depressa. Minha observação durou 5 minutos. O objeto luminoso voava do norte para o sul e o fenômeno foi bem claro e visível. Nessa mesma noite, o céu sobre Decaidan estava límpido e estrelado. Nós nos encontrávamos no meio das montanhas até mesmo às 10h30 da noite. Fazia ainda um calor sufocante, mas tínhamos acumulado muitos dados científicos durante a jornada à noite. Devíamos até ao trabalho imenso de examinar os dados no interior da barraca. Felizmente, o Dr. Dronia tinha o hábito de observar o céu e de ver o tempo que fazia no pulso da noite. Foi o que lhe permitiu descobrir esse fenômeno insólito. Assim devemos nossa observação a esse cientista alemão. O fotógrafo Jia Deng Weng, enviado pela televisão de Gansu, nos acompanhava em nossa missão. Também ele estava presente e orientou sua câmera para o objeto durante mais de 1 minuto. Não sei se ele conseguiu ou não filmá-lo. Nós calculamos que esse objeto se encontrava a mais de 6.000 metros de altitude. Ele estava sobre as nuvens, sua velocidade nos parecia maior que a de um avião Mesh 2. Constatamos que os 2 feixes de luz eram lançados por um longo cilindro de mais de 15 metros. Suas 2 extremidades emanavam a luz ofuscante. O comprimento aparente dos feixes luminosos atingiu 200 a 300 metros. Os feixes terminavam claramente em forma de círculo. O cilindro todo era envolvido por uma luminosidade de forma esférica. O objeto voou em nosso campo de visão durante mais de 15 minutos, mas eu só o vi por 5 minutos, como diz mais acima. Como nunca tínhamos visto coisa parecida, discutimos e fazíamos múltiplas suposições, tentando encontrar uma explicação aceitável. No final das contas, entramos de acordo com a interpretação de ser um OVNI. No momento em que o objeto se aproximou de nós, pudemos distinguir bem seus detalhes. Ele era hermeticamente fechado em sua superfície lisa. Nós supusemos que a luminosidade em torno dele fosse devido à alta temperatura a que os materiais da Terra não poderiam resistir. O cilindro se dirigia do norte para o sul e desapareceu atrás da montanha, o sul da aldeia de Decaidan. Tendo lido esse relato, escrevi a Lili, pedindo-lhe que me enviasse as fotos tiradas por seus companheiros e me informasse o endereço do fotógrafo da televisão de Gansu. Uma semana depois, em 30 de dezembro de 1981, eu recebi a resposta de Lili, que aqui segue. Lanzhou, 27 de dezembro de 1981, redator adjunto em exercício Shibo. Caro amigo, envio todas as minhas saudações. Eu lhe agradeço ter me inscrito e imediatamente fiz o necessário para satisfazer seu pedido. Eu lhe peço corrigir e condensar meu relato antes de publicá-lo em sua revista. A propósito, tem algumas observações a fazer. No que concerne às fotos, a todos que estavam presentes naquela noite, à exceção do Dr. Dronia, eu as pedi para ver. Eles me disseram que, como não tinha experiência em fotos noturnas e como a luz não era suficiente, ninguém obteve resultados. Assim, reconstituí um esboço em sua intenção. Penso que este ajudará os leitores de sua revista a visualizar o que se passou sobre a aldeia de Decaidan. Você encontrará em anexo uma foto tomada durante os trabalhos de frente da aldeia de Decaidan. O homem de barba é o Dr. Dronia.
2. Quanto à hora da aparição do OVNI, verifiquei junto a meus companheiros de viagem e é certo que o fenômeno surgiu em torno das 10 horas e 30 minutos da noite de 27 de julho de 1981. O fotógrafo Jia Deng Wang, da televisão de Gansu, encontra-se atualmente em Pequim, mas seu endereço na cidade é ignorado. Quando ele retornar a Lanço, eu lhe perguntarei pelo filme. Não hesite em me procurar no que eu puder ser útil, muito sinceramente, Lili. Para obter o filme de Jia Deng Wang, eu encarreguei meu amigo Wang Wapeng, redator da Casa do Povo de Gansu, de ir pessoalmente à televisão de Gansu. Jia Deng Wang residia em Pequim também. Não pudemos obter uma resposta imediata. Somente no mês de março de 1982 aqui, Wang Wapeng me disse que Jia Deng Wang lhe havia escrito dizendo que seu filme não mostrava nada, tanto pior para mim. 28 de junho de 1981, um OVNI que silva. Frequentemente não se escuta qualquer barulho quando se observa um OVNI, mas não faltam exemplos onde se ouvem barulhos diversos emitidos pelo objeto desconhecido. Um exemplo, testemunha Xiu Junfeng, engenheiro da seção de projetos do Departamento de Trabalho de Construção de Qingdao, província de Shandong. Data e hora da observação, 28 de julho de 1981, a 1 hora e 15 minutos. Duração ao todo 3 minutos. Local a noroeste da estação meteorológica da montanha de Fulong e a sudoeste da torre de televisão de Qingdao. Forma do objeto, um pires invertido. No começo da observação, o objeto encontrava-se a 500 metros de altitude. Ele permaneceu imóvel por um curto período e depois começou a flutuar no céu. Era grande como um farol de caminhão, desceu 50 metros seguidos, um trajeto em C, com um movimento que me pareceu bastante flexível. O que mais me interessou foi que o objeto produzia ligeiro silvo, acompanhado de um crepitar. Seu contorno era muito claro sobre o fundo azul do céu noturno. Sua cor era vermelho alaranjado no começo da observação. No fim, ele se tornou ruivo. Ao cabo de 3 minutos, perdi o objeto de vista. (...) 24 de agosto de 1981. Eu fui varrido por uma luz. Quando eu estava no serviço militar em uma unidade do exército estacionada no distrito de Yongshang, na província de Gansu, vi um OVNI. Em 24 de agosto de 1981, às 10 horas e 45 minutos da noite, eu estava começando a ler quando ouvi as sentinelas gritarem um objeto luminoso estranho. Saí imediatamente e vi, com efeito, uma luz voando no céu. Não pude me impedir de gritar, um OVNI. Então, 7 outros soldados do meu dormitório saíram a toda pressa. O objeto voador tinha a forma de um pires e sua dimensão era uma grande bacia. Ele se dirigia sempre girando, como que vacilando lentamente, sem barulho, do nordeste para o sudeste. Lançava uma luz laranja muito suave que iluminava o céu e o campo. Nós observamos 2 feixes de luz, um na parte superior que se elevava muito alto no céu e outro inferior que ia até o solo. Esses 2 feixes eram muito possantes e mais brilhantes que faróis. O inferior passou sobre nossa caserna e varreu meu corpo. Eu tive uma sensação de calor, mas não senti nenhum mal-estar. Ao cabo de 5 minutos, o objeto voador não identificado começou a desaparecer na distância. Mesmo não o vendo mais, podia-se ainda distinguir. Durante algum tempo, a luz de seus 2 feixes, trabalhadores agrícolas da fazenda vizinha também observaram esse OVNI. Alguns dias mais tarde, o Gansu Ribao, o jornal de Gansu, publicou um artigo anunciando que havia sido observado um OVNI na região de Tianshui e Lanço em 24 de agosto de 1981, durante a noite. Tratava-se da mesma observação. Encontrei 2 outros soldados que tinham visto o mesmo fenômeno. Na mesma noite, na caserna de Uiri, a mais de 200 km de nossa unidade, mas eles disseram não ter visto os 2 feixes de luz. Extraído de uma carta endereçada à redação de exploração OVNI por U Chung, atualmente funcionário de um OVNI do distrito de Xingping, na província de Shanxi. 27 de agosto de 1981, vi um grupo de OVNIs. Em meados de setembro de 1981, recebi uma carta da Comissão de Ciências e Técnicas do distrito de Litang, na província de Sichuan, contendo um relato escrito por Gao Hengyu,
Médico do posto anti-epidêmico do distrito, pode-se ler nesta carta: a pesquisa que conduzimos prova que o relato de Gal Henschel reflete a verdade, que tudo que está dito neste relato corresponde à realidade. Eis o relato de observação de Gal Henschel. Na noite do dia 27 de agosto de 1981, eu estava mergulhado na minha leitura. Subitamente, meu camarada Lian Shilum me chamou gritando: Dr. Gal, venha depressa ver um OVNI. Eu me precipitei para fora na direção que ele me indicou e vi com efeito 2 OVNIs. Eu olhei para o meu relógio, eram 21 horas em ponto, hora de Pequim. Esses OVNIs voavam no céu na direção oeste-sudoeste, muito longe de nós. Eles dirigiam lentamente para o lado oposto àquele em que nós encontrávamos. Ao cabo de 5 minutos, eles desapareceram atrás dos prédios e eu os perdi de vista. Eram 10 vezes maiores e 6 vezes mais brilhantes que a estrela mais brilhante. Todos os dois se apresentavam sob a forma de esferas, com uma cor azul esverdeada. No momento em que se introduziram entre as nuvens, pode-se ainda perceber suas luzes, que se refletiam nessas últimas, formando um ciclo vermelho-alaranjado, grande como uma bola de basquete. Os dois objetos voadores mantiveram sempre suas distâncias em seu movimento. 2 de setembro de 1981, um falso OVNI sobre Pequim. Em 2 de setembro de 1981, à tarde, recebi numerosos telefonemas perguntando-me se era mesmo um OVNI que voava no céu a oeste de Pequim. Eu examinei o céu através de um telescópio e vi esse OVNI, que era em realidade um balão sonda científico. No decorrer dos dias seguintes, recebi tantas cartas que não cheguei a respondê-las. Em 23 de setembro de 1981, o Diário da Tarde de Pequim informou em definitivo ao público a verdadeira natureza desse OVNI, através de um artigo escrito por 2 cientistas do Instituto de Física Atmosférica, subordinado à Academia de Ciências da China, Li Hongzhou e Zheng Qiji. 20 de outubro de 1981, um OVNI no Tibete. Liao Futing, professor do Instituto de Línguas de Pequim, teve oportunidade de trabalhar durante um período bastante longo no Planalto do Tibete. No curso de sua estação, ele viu um OVNI e me transmitiu o seguinte relato. Em 20 de outubro deste ano, de 1981, eu estava em uma pequena aldeia de Yeje, no Tibete, não distante da fronteira sino-nepalesa. Eu vi um objeto voador não identificado. Nesse dia, como deveríamos partir para o monte Molangma, o monte Everest, no Himalaia, nós nos levantamos muito cedo, antes da aurora. Às 7 horas da manhã ainda era noite no céu do Tibete. Viam-se as estrelas em confusão no céu, um ponto luminoso, mais brilhante que a mais deslumbrante estrela. Ele era amarelo, seguia um itinerário muito estranho, tendo surgido no horizonte no começo. Ele sobe a uma velocidade vertiginosa, depois se põe a voar irregularmente, ora mais rápido, quanto mais lentamente, parando mesmo uma vez ou outra. Ele fez uma volta no céu e depois dirigiu em linha reta para o leste. Enfim, a montanha nos impediu de continuar a observá-lo. Certamente isso não era um satélite artificial. Esse objeto era guiado por uma inteligência humana ou extraterrestre? Pergunta. 22 de outubro de 1981, um OVNI visita a cidade de Wanxin. Wanxin é uma cidade próspera da província de Weibei, no centro da China. Uma operária Sheng Shua conta a observação que fez de um OVNI que sobrevoou essa cidade. Em 22 de outubro de 1981, às 5 horas da tarde, eu descansava com a minha filhinha diante da porta de minha casa. De vez em quando dava uma olhada na montanha que estava à nossa frente. Subitamente percebi entre os cabos de alta tensão uma coisa luminosa, de forma esquisita. Nesse dia o céu estava nebuloso e coberto de nuvens escuras. Essa coisa não era o sol, com certeza. Era grande como a metade do sol e sua superfície muito grossa. Lançava uma luz branca. Eu a observei por meio minuto e ela começou a brilhar estranhamente, tornando-se ofuscante. Disse para mim mesmo: oh, os fios elétricos de alta tensão estão ardendo. Mas um momento depois, esse objeto deslumbrante começou a se mover e se afastar do poste de linha elétrica. Ele voava à esquerda desse poste e subiu bem alto no céu. Nesse momento eu distingui bem. Ele era como um disco de se lançar, posto verticalmente no céu. Era claro, seu centro proeminente, subitamente modificou sua maneira de voar. Pontos a vacilar como uma folha morta, tanto para diante como para trás. Diante
Desde que o vi, não pude me impedir de gritar: um OVNI, vejam depressa, um OVNI. Todos os membros de minha família saíram de casa e olharam comigo. No começo eles não acreditaram ser um OVNI, pensando que fosse um farol possante suspenso no poste da linha elétrica, mas quando a coisa começou a se deslocar e nós pudemos distinguir bem, todo mundo ficou convencido de que se tratava mesmo de um OVNI. Nossa observação durou mais de 5 minutos e vizinhos também viram esse OVNI. Em 20 de dezembro de 1981, um OVNI com efeitos psicológicos sobre a testemunha. Meu amigo Li Chuang, homem de ciência que trabalha na província de Sichuan, remeteu-me a um interessante relato. Eis o texto integral. Observação de um disco voador que me acarretou problemas psicológicos durante 5 dias. A redação da revista Exploração OVNI. Meu relato. Chamo-me Sheng Xuan Nua, tenho 32 anos. Minha família encontra-se na equipe de produção número 4 da brigada de Yongxing, da comuna popular de Wishi, no bar de Jingniu, na cidade de Chengdu, província de Sichuan. Minha esposa chama-se Wang Hang. É uma camponesa. Nossa aldeia se situa sobre uma ilhota isolada, toda rodeada pelos braços de um rio. Em 20 de dezembro de 1981, de manhã, um nevoeiro denso reinava sobre nossa ilhota. Eu esperava o barco na margem da aldeia quando subitamente ouvi uma mulher gritar. O nevoeiro está tão denso que não se vê além de um palmo do nariz. Um barco naufragou há 1 hora. Entretanto, eu consegui embarcar e atravessei o rio são e salvo. Eu cheguei na hora à fábrica. Às 8 horas comecei a trabalhar, mas 5 minutos depois minha máquina parou e todas as lâmpadas elétricas se apagaram. Ao mesmo tempo, todos acharam o fenômeno esquisito. Ao cabo de 10 minutos, a corrente elétrica retornou e os trabalhadores retornaram ao trabalho. Mas nesse momento comecei a sentir dor de cabeça e saí da oficina para ir à enfermaria. Na rua, de repente, vi um grande disco brilhante no céu que voava em minha direção. Ele lançava uma luz ofuscante. Eu ouvi então um ruído estridente emitido pelo disco. Tive a impressão que havia alguém no disco que me gritava: espero que você seja honesto, não quero mais se ocupar com os negócios da terra. Desde então perdi meu equilíbrio mental e comecei a vagar pela cidade, até o dia 24 de dezembro de 1981. Eu garanto a veracidade de tudo o que escrevi neste relato. Desejo que alguém venha me interrogar sobre esse assunto e que me submeta a um exame médico. Aponho solenemente minha assinatura abaixo desse relato. Sheng Xuan Nua, 31 de janeiro de 1982. Pedi a meu amigo Li Chuang para fazer uma entrevista sobre esse caso, mas ainda não recebi sua resposta. Devemos então esperar. No momento em que obtivermos o resultado, darei a conhecer ao público Shibo Ashin e os extraterrestres.